O governo do Congo anuncia que a partir de 1 de fevereiro, a República Democrática vai duplicar o salário mínimo, tanto para o setor público quanto para o privado. O governo da República Democrática do Congo anunciou que o salário mínimo passará de 2,50 para 5 dólares, o equivalente a 14.500 francos congoleses, a partir do dia 1 de fevereiro. A medida assinada pelo Ministro do Trabalho e Emprego será aplicada tanto no setor público quanto no privado. O ministro enfatizou que a decisão é obrigatória e garantiu que a Inspeção-Geral do Trabalho monitorará o cumprimento. Sindicatos do setor público comemoraram a medida, considerando um avanço significativo para os trabalhadores. No entanto, há incertezas sobre a implementação, já que o aumento não foi incluído na Lei de Finanças de 2025. O Fundo Monetário Internacional demonstrou preocupação, sugerindo que o governo deveria priorizar a redução da massa salarial pública, atualmente em 70% do orçamento do Estado, para 45%. Apesar das reservas, o aumento simboliza um esforço para melhorar as condições de trabalhadores na República Democrática do Congo. No Tibete, no leste da China, o número de mortos subiu para 126, deixando 188 feridos após a chegada do sismo de magnitude 6,8. Notícia para ver agora no Giro pelo Mundo. O forte terremoto registrado às 9h05 locais teve como epicentro o condado de Dingre, a cerca de 75 quilômetros a nordeste do Monte Everest, segundo as informações do Centro de Redes de Terremotos da China. A região, situada a uma altitude média de 4.200 metros, é conhecida por estar na zona de colisão entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia, o que frequentemente gera atividades sísmicas intensas. A televisão estatal chinesa revelou que várias comunidades dentro de um raio de 5 quilômetros do epicentro foram gravemente afetadas. Dingre está localizado a cerca de 380 quilômetros da Lhasa, da capital do Tibete, e a 23 quilômetros, a segunda maior cidade da região. Equipes de resgate estão no terreno para socorrer as vítimas e avaliar os danos, mas a altitude e o difícil acesso às áreas tornam as operações desafiadoras. As autoridades locais continuam a monitorar a situação e a prestar assistência às comunidades afetadas. Morreu nesta terça-feira, aos 96 anos, Jean-Marie Le Pen, figura histórica da extrema-direita francesa e fundador da Frente Nacional. A morte foi confirmada pela família, que informou que Le Pen faleceu ao meio-dia nos arredores de Paris, cercado pelos familiares. Jean-Marie Le Pen deixa um legado controvérsio, marcado por mais de 60 anos de carreira política. Nascido em 1928 na Bretanha, em uma família de pescadores, Le Pen começou a vida pública como deputado em 1956 e aos 27 anos. Nos últimos anos, Jean-Marie Le Pen enfrentou problemas de saúde em 2024 e foi colocado sob tutela das suas filhas. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, demitiu nesta segunda-feira o governo liderado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. A decisão foi anunciada através de um decreto presidencial em que o chefe de Estado aponta deslealdade institucional e incapacidade do executivo em resolver os principais problemas do país. Carlos Villanova também criticou as ausências frequentes e prolongadas do primeiro-ministro, classificando-as como despesas injustificáveis para o setor público. Além disso, Villanova destacou a falta de cooperação estratégica e deslealdade institucional na relação entre o governo e a presidência da República. Carlos Villanova deu ao partido Ação Democrático Independente, o mais votado nas últimas eleições legislativas, um prazo de 72 horas para indicar
outro nome para o cargo do primeiro-ministro. Caso o partido não avançar com uma nova proposta, o presidente poderá convocar a segunda força política mais votada a formar governo conforme previsto na Constituição. As tensões globais aumentam após declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, que acusou a Rússia de tentar compartilhar tecnologia avançada de satélite com a Coreia do Norte em troca de apoio militar contra a Ucrânia. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira em Seul que a Rússia pretende expandir a sua cooperação espacial com a Coreia do Norte. Moscou estaria disposto a partilhar tecnologia de satélites avançados com Pyongyang em troca de envio de soldados norte-coreanos para reforçar as suas tropas na guerra contra a Rússia. Durante uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler sul-coreano, Blinken também condenou o recente lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte, que caiu no mar do Japão. O ato foi considerado uma violação às resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O Japão e a Coreia do Sul reforçam a vigilância, enquanto os analistas internacionais expressam preocupação com a crescente aliança entre Moscou e Pyongyang. Esta aproximação ocorre num contexto de avanços militares norte-coreanos, incluindo o teste de um novo míssil balístico internacional de combustível sólido. O ataque ao Charlie Hebdo foi há 10 anos. Para assinalar a data, realizaram-se em Paris, França, cerimónias de homenagem às 12 vítimas do atentado jihadista contra as instalações do semanário satírico francês. Nesta terça-feira, 7 de janeiro, completam-se 10 anos do ataque ao Charlie Hebdo. Foi em 2015 que o atentado matou 12 pessoas nas instalações do jornal satírico francês Charlie Hebdo, incluindo 8 membros da redação. O caso foi um choque internacional. Entretanto, nesta terça-feira realizam-se em Paris, França, cerimónias de homenagem às 12 vítimas do atentado jihadista contra as instalações do semanário satírico francês. O tema deste número de aniversário é Rir de Deus, uma vez que o Charlie Hebdo lançou um concurso internacional no final do ano de 2024, convidando os cartunistas a ilustrarem a sua cólera perante o controlo que todas as religiões exercem sobre as suas liberdades. A direção do semanário afirma ter recebido cerca de 350 desenhos, dos quais 40 foram selecionados para aparecer na edição desta terça-feira. O ataque ao Charlie Hebdo provocou fortes emoções em França e em muitos outros países ocidentais e deu origem a um movimento de apoio sob o lema Je suis Charlie, eu sou Charlie. As mensagens e iniciativas de apoio multiplicaram-se após o atentado, com muitos artistas a apelarem à defesa da liberdade de expressão. Entre eles, a bailarina e coreógrafa Nadia Vador-Igatier, que lançou em 2015 um projeto 1 minuto de dança por dia, que considera um ato poético de resistência. Há 10 anos que danço 1 minuto por dia, diz a artista franco-canadiana. O evento fará parte das comemorações nacionais que terão lugar em Paris, França, nesta terça-feira, na presença do presidente Emmanuel Macron e de vários outros chefes de Estado. O antigo ministro de Portugal foi encontrado morto num campo de golfe em Matosinhos. A Polícia Judiciária Portuguesa não encontrou indícios de uma morte violenta. O corpo foi encontrado esta segunda-feira a boiar no lago do campo de golfe. O alerta foi dado perto das 11h30 da manhã e assim que os meios de socorro chegaram ao local, o ex-ministro já se encontrava morto.
Logo que o corpo foi retirado da água, foi possível identificar a vítima. Trata-se de António Couto dos Santos, antigo Ministro da Educação, Assuntos Parlamentares e da Juventude. Ao que tudo indica, o antigo ministro de 75 anos deslocou-se ao campo de golfe para praticar o desporto. No entanto, a situação está a levantar dúvidas, uma vez que o taco de golfe que supostamente estaria a usar não foi encontrado. Situação que obrigou a Polícia Judiciária a intervir. A mesma deslocou-se ao local para realizar diligências e passar a pente fino todos os contornos deste incidente, pois há questões em aberto. O que aconteceu no campo de golfe e onde está o taco? O corpo de António Couto dos Santos foi transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.